Fala galera, e aí 100%? Bom pessoal, hoje a gente vai estar estudando última revisãozinha desses conceitos de entre seno, cosseno e tangente, e hoje a gente vai abordar o seno. Nas duas últimas aulas passadas vimos tangente, cosseno. Se você não assistiu às aulas, assista, porque a gente trata de uma revisão rápida ali e também aborda alguns detalhezinhos que ficaram para trás. Hoje a gente vai estar vendo o seno, como eu falei. Na próxima aula a gente vai estar fazendo uma revisão geral de todo o conteúdo, então provavelmente a aula vai ser um pouco mais longa, porém ela é extremamente importante para você estar entendendo os conceitos. Mais uma vez, né, se for algum detalhe que você não entendeu, tá revisando esses conceitos. Lembrando que nós temos nossos canais de comunicação, qualquer dúvida, WhatsApp, Telegram e até mesmo lá no Google Classroom podem enviar dúvidas que eu estou à disposição para estar respondendo, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, a gente sabe que as razões trigonométricas, né, o seno, cosseno e a tangente, são trabalhadas dentro do triângulo retângulo. Dessa forma, vão variar de acordo com o ângulo que eu estou olhando. Por exemplo, olhando para a nossa apresentação, se eu tenho esse ângulo alfa aqui, cateto oposto e cateto adjacente vão variar em relação ao ângulo beta, por exemplo, que tem um cateto oposto e também um cateto adjacente. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, identificar o ângulo, identificar qual razão trigonométrica eu estou trabalhando, se é seno, se é cosseno ou se é tangente, e depois efetuar a conta para determinar qual é o valor de uma dessas razões trigonométricas. No caso do seno, para calcular a razão trigonométrica, nada mais é do que cateto oposto sobre hipotenusa. Por exemplo, se eu estou olhando para esse ângulo alfa aqui, cateto oposto é o lado do triângulo que está de frente para o meu ângulo. Ó, ele é oposto ao ângulo. Cateto adjacente seria o lado do meu triângulo. Por que eu estou pegando esse lado C? Observem o seguinte, pessoal, a hipotenusa sempre é o maior lado, então este lado é o maior de todos. Nesse caso, nós temos que a hipotenusa é o lado B. Então, nós teríamos aqui para calcular o seno desse ângulo alfa, cateto oposto, que é A sobre B. Beleza? Esse é o conceito mais simples. Quando a gente trabalha dentro do triângulo retângulo, é assim que nós calculamos o seno. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Bom, pessoal, aqui embaixo a gente já tem aquela tabelinha que eu já falei, repito e vou tornar a repetir novamente nas próximas aulas. Vocês precisam saber ela. Por quê? Ângulos de 30, 45 e 60 graus, quando eles caem em alguma avaliação, eles não são dados. Como assim? Se o cara fala... em determinada circunstância, o ângulo de inclinação do lançamento de um projétil é de 30 graus, certo? Baseado no seno, calcule qual é a velocidade desse projétil. Você tem que saber que o seno de 30 graus é meio, certo? O que isso significa? Significa que em qualquer situação problema, certo? Em exercícios contextualizados, Enem, concurso, qualquer vestibular que você for fazer, esses três ângulos eles não vão ser dados para você, então você precisa saber. Dessa forma, você precisa saber que seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aquela musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1, certo? Lembrem-se, isso é extremamente importante. Em geral, os ângulos que vão cair nas avaliações de vocês são esses três ângulos fundamentais, ou os arcos côncavos a esses ângulos, que foi o que a gente estudou em algumas aulas passadas, beleza? Bom, pessoal, visto esses conceitos iniciais, nós precisamos identificar o que é a função seno. E a função seno, como eu já disse nas aulas passadas, é uma função periódica. O que significa ser uma função periódica? Significa que a partir de determinado tempo, a partir de determinado movimento, essa função tende a se repetir, certo? O formato da função tende a se repetir. Os valores que essa função assume, certo? No plano cartesiano, tendem a se repetir, certo? Bom, a gente precisa entender também que no círculo trigonométrico a função seno corresponde ao eixo das ordenadas, ou seja, ao eixo y, como mostra a figura aqui, ó. A função seno, os valores para seno são determinados baseados nessa figura, nesse eixo. Sabemos que o círculo trigonométrico tem raio 1, então o seno só pode variar entre 1 e menos 1. Beleza? Que são os valores ao qual eu determino dentro do círculo trigonométrico. É isso que esse pequeno enunciado traz para a gente. A função seno é uma função periódica que pode ser expressa por f de x igual a seno de x. Conforme eu vario o meu x, eu vario o valor do meu seno. É possível identificar a função seno como no intervalo, né, menos 1 e 1, que foi o que eu acabei de falar para vocês.
Ou seja, os valores que seno pode assumir para qualquer valor de x qualquer, pessoal. Então, não existe nenhum valor para x que seno vai ser diferente de 1 ou menos 1. Variam entre menos 1 e 1. Outra forma de expressar seria menos 1 é igual a seno de x, que é igual a 1, para todo x real. Isso significa que o seno de x está compreendido em intervalo fechado, observe que é o cochete, entre menos 1 e 1. Por que intervalo fechado? Porque existe o seno de um ângulo cujo o valor é menos 1 e existe o seno de um ângulo cujo valor é 1. Beleza? Tenham em mente esses conceitos. Sei que a gente está passando bem superficialmente, mas são conceitos importantes para vocês. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente estudamos a função seno, temos o gráfico da função seno. Como eu falei, a função seno ela é periódica, ou seja, a partir de determinado momento no plano cartesiano, onde representa esses gráficos, a função seno vai se repetir o formato dela. E o formato dela é ondulatório, como mostra a figura aqui embaixo, ó. Essa é a onda da função seno. Então aqui a gente pode ver que esses valores vão se repetir, certo? Esse vai ser sempre o movimento da função seno de x, ok? Bom, como eu construo o gráfico da função seno? Como todos os gráficos a gente está acostumado a construir, montando a tabelinha. Quando x assume um valor zero, quanto vale meu seno de x? Zero, que é o que acontece aqui, ó. Quando x é zero, y é igual a zero. Quando meu x é π sobre 2, meu seno é 1. Então, quando ele é π sobre 2, meu x é π sobre 2, meu seno é 1. Quando meu x é π, meu seno é 0. Quando meu x é 3π sobre 2, que é o que está aqui, meu seno é menos 1. Quando meu seno é 2π, é 0. E a gente vai sempre repetir esse movimento. 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. Para a função seno. Beleza? Conforme eu for variando, certo? Vou pegando os arcos côncavos a esses radianos, eu vou conseguir descrever a minha função seno no plano cartesiano, que é o plano onde a gente representa esses gráficos. Beleza? Bom, pessoal, a aula de hoje foi extremamente curta, mas porque eu preciso que vocês também tenham a interatividade de estar pesquisando, de estar baixando PDFs na internet e lendo, pegando o próprio livro didático de vocês que contém muitos exercícios, estarem resolvendo esses exercícios e até mesmo vocês estarem dando feedback, me perguntando como se resolvem as questões, professor, não ficou claro determinado assunto e por aí vai. Como eu falei, na próxima aula nós vamos estar fazendo uma revisão geral sobre todo esse conteúdo de trigonometria, certo? Essa primeira parte, seno, cosseno, tangente, arcos, côncavos, círculo trigonométrico, trigonometria no triângulo retângulo. Então, todos esses conceitos vão ser abordados em uma única aula. Nas aulas posteriores, que até a finalização desse próximo mês, vão ficar 3 aulas faltando. Nessas 3 aulas eu pretendo, em pelo menos uma delas, trabalhar questões de Enem vestibular, para vocês verem como isso aparece dentro de questões e situações de problema. Beleza? Bom, pessoal, no mais, era isso. Assistam as aulas passadas, isso vai estar facilitando, auxiliando vocês. Assistam aulas de outros professores, pesquisem na internet, resolvam os exercícios do livro. No mais, é isso. Até a próxima. Valeu e fui!